Olá, pessoal da Física 1. Esse é o primeiro vídeo com o primeiro exercício resolvido, como se fosse uma aula da frente de força de atrito. O enunciado original vocês encontram no material PowerPoint, que já estava disponibilizado no Moodle. E aqui eu vou fazer uma discussão da resolução do exercício, né? Então vamos começar com a leitura do enunciado. Ele fala assim: uma caixa com bananas pesando 40 newtons está em repouso sobre uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a superfície é igual a 0,40 e o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e a superfície é de 0,2. Bem, pessoal, eu faço assim. Em geral, eu não leio quais são as alternativas. Quando eu leio o enunciado, o início, eu primeiro começo fazendo a anotação dos dados e fiz aqui uma representação do desenho. Então, fiz essa caixinha como se fosse a caixa de bananas. E tudo vai dar a entender no enunciado que vai ter um macaco que vai empurrar essa caixa de banana. A força que o macaco vai fazer, eu estou chamando de força externa. E se a caixa chegar a andar, vai ter uma força de atrito, que é sempre paralela à superfície e contrária ao movimento, né? Então, a força de atrito é paralela à superfície e contrária ao movimento. Então, aproveitando aqui o desenho do enunciado, também coloquei a força peso e existe uma força de contato com a superfície, que é a força normal. Então, sempre é bom para vocês que estão começando fazer uma representação gráfica para compreender melhor o problema. E também coloquei aqui à esquerda um roteiro que poderia ser seguido para quem está começando o aprendizado da força de atrito não se perder. Então, o que eu coloco aqui? O primeiro passo que eu aconselho é definir um sentido de movimento. Aqui parece ser bem tranquilo, porque se o macaco for empurrar a caixa para a direita, o sentido de movimento vai ser para a direita. O segundo passo seria desenhar as forças que a gente usa na mecânica. Só que aqui no nosso exercício, a única força que não está sendo trabalhada é a força de tração, mas em um outro exercício pode ter. E depois que a gente faz o desenho das forças, o terceiro passo é escrever as equações de movimento. Então, por isso que foi definido inicialmente o sentido. Conforme a gente conversou nas aulas, forças a favor do movimento são positivas e forças contrárias são negativas. Então, eu escrevi aqui, força externa menos o FAT. Então, o FAT é negativo, porque ele está contra o movimento. Ele é igual a massa do corpo vezes a aceleração. E em Y, o corpo está parado. Então, a força que está para cima tem que equilibrar a força que está para baixo. Então, como que a gente escreve isso matematicamente? A força peso vai ser igual à força normal, né? Então, o movimento é só na horizontal e eu não tenho nenhum movimento na vertical. Então, eu defini aqui as minhas equações de movimento. Agora, por que eu também faço tudo isso antes de resolver realmente o problema, né? A questão por inteiro? Porque o último passo que eu aconselho a vocês é vocês verificarem se o corpo está em movimento ou se ele está parado. Não sejam inocentes, para quem está começando aí a força de atrito, de acreditar que só porque tem uma força externa aplicada, a caixa vai se mover. Tudo depende das condições do sistema. Então, quando a gente aprende atrito, tem uma força que a gente chama de força de atrito estática máxima, que eu vou chamar de FAT estático máximo. E essa força, ela é a força mínima necessária para romper o repouso. Então, quando um corpo está sobre o outro, né, existem forças intermoleculares entre as superfícies e a gente, para começar o movimento, essas ligações intermoleculares têm que ser quebradas, que é para romper o repouso. Então, como que a gente calcula o FAT estático máximo, né? Teria que fazer essa conta aqui, Mi estático vezes a normal. Então,
Atenção que a normal de cada problema é diferente. No nosso caso, a normal é igual ao peso, né? Então, aqui na próxima passagem, eu só fiz a substituição. E aqui acaba sendo uma conta fácil, porque ele deu os valores do Mi estático e ele já forneceu o valor da força-peso. Então, a gente vê que o resultado dá 16 newtons. Pessoal, 16 newtons é a força com que alguém tem que fazer a força externa, né? Então, 16 newtons é o valor da força externa mínima para romper o repouso. Se essa caixa não for empurrada no mínimo com esse valor, a caixa vai permanecer em repouso. Bom, até assim, se vocês percebem, eu ainda não tinha lido quem que era a letra A, quem era a letra B, quem era a letra C. Eu entendi a questão. Uma vez entendida, vamos ver o que o enunciado pede. Ele pergunta assim na letra A: qual que é a força de atrito se nenhuma força externa for aplicada? Bem, vocês concordam que se não tiver nenhuma força externa, também não vai ter nenhuma força de atrito. Então, eu escrevi aqui, né? Se nenhuma força é aplicada, não há força de atrito. Logo, o FAT é igual a 0. Aqui é bem tranquilo. Na letra B, que já pediria uma compreensão. Ele fala: se o macaco fizer uma força externa de 6 newtons, estando a caixa em repouso inicialmente, qual é a força de atrito? Então, aqui na letra B, você como aluno poderá ver a importância de já ter feito esse raciocínio anteriormente. Aqui a gente vê que a força que o macaco vai fazer, que é de 6 newtons, é menor do que o FAT estático máximo. Então, 6 newtons é uma força menor do que a força necessária, mínima, para romper o repouso. Então, como o macaco não tem essa força mínima, o corpo, a caixinha, vai permanecer em repouso. E se o corpo permanece em repouso, a gente sabe que a aceleração do sistema é 0. Por que eu falo isso? Porque não é porque o corpo está em repouso que você não vai ter que calcular o atrito. Então, como que a gente vai fazer para achar o atrito? Eu volto para a minha equação de movimento, eu volto para cá, trouxe essa equação aqui para baixo, tudo bem? E como a aceleração é 0, né? O que acaba sobrando? Que o FAT, matematicamente, o FAT fica igual à força externa. E eu sei que a força externa era de 6 newtons. Pessoal, será que aqui a compreensão da letra B é tranquila? Porque é como se fosse um cabo de guerra, né? O corpo está parado. Se alguém puxa para a direita com 6 newtons, alguém tem que devolver a mesma força de 6 newtons para a esquerda. Porque se não equilibrar essas duas forças, o corpo não vai estar em repouso. Então, acho que aqui a compreensão fica bem redonda. Tudo bem? E na letra C, ele pergunta: qual que é a força externa mínima para romper o repouso? Que é o que a gente já fez aqui. Para romper o repouso, era o FAT estático máximo. Então, é uma força de 16 newtons. Como até essa parte do enunciado ele já explorou bem, né, toda essa parte do corpo parado, provavelmente na letra D e na letra E, ele vai explorar a parte do corpo em movimento. Vamos ver? Então, aqui na outra folha, né, na letra D, ele pergunta: qual que é a força externa mínima para a caixa se mover com velocidade constante? Perceba que eu já até grifei aqui, ó, velocidade constante. Então, eu peguei a nossa equação de movimento e estamos recordando que quando a velocidade é constante, a aceleração é nula. Então, o que acontece, né? Aqui esse termo, ele vai a 0 também. Então, a minha força externa vai ser igual ao FAT. Mas atenção, pessoal, o corpo está se movendo. Então, se ele está se movendo, é o atrito cinético. Então, a força externa ficou igual ao atrito cinético. E a fórmula do atrito cinético, a força de atrito, é μ cinético vezes a normal. E relembrando que nesse exercício, a normal é igual ao peso.
Então, quando eu substituo os valores fornecidos pelo enunciado, a gente vê que a força externa necessária para manter o corpo em movimento após romper o repouso com velocidade constante é de 8 newtons, que também já era esperado. Em sala de aula, os professores da teoria comentaram em todas as turmas que é mais difícil tirar o corpo do repouso do que mantê-lo em movimento. Então, já era esperado que a força de manter ele em movimento fosse menor em módulo. E, por fim, na letra E, ele fala, se a força externa aplicada pelo macaco for de 18 newtons, qual que é o atrito? Novamente, aqui eu faço a etapa de comparação, em que eu mostro em que a força que o macaco faz sobre a caixa é maior do que a força mínima necessária para romper o repouso do corpo. Então, o macaco tem força para romper o repouso da caixinha. Então, a caixa está em movimento. Então, esse atrito que ele quer que calcula é o atrito cinético. E no item anterior, aqui estava a conta. No item anterior, eu já calculei o atrito cinético, que era de 8 newtons. Ok? Então, o que a gente percebe aqui na letra E? Que independentemente do valor da força externa, sendo ela maior do que o atrito estático máximo, o valor do atrito cinético, da força de atrito cinético, ela permanece constante quando o corpo já entrou em movimento. Ok, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa resolução, por favor, coloquem as dúvidas no fórum.